Olá, polêmico e sonhador, ele é um contestador das hipocrisias sociais. Natural de Gramado, o filho do seu Teobaldo e da dona Sena, é um comunicador de destaque da nossa região. Contabilista, foi por vários anos proprietário de um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Industrial nas áreas de injetados plásticos e consultor em prefeituras de todo o Brasil. Atualmente, o marido da Lília é diretor do grupo de comunicação Visão do Vale, compreendendo um portal de notícias, uma rádio e TV digital e uma revista impressa. Dividindo sua vida entre as atividades profissionais, sociais e representativas de classe, o pai da Mariana gosta de ler e estar com os amigos. Mas seu desafio hoje é consolidar o Visão do Vale como uma das referências em comunicação na região do Vale dos Sinos. Hoje teremos uma conversa de peso com esse visionário, Teobaldo Jacob Filho. Se eu falar isso em São Leopoldo, acho que as pessoas não conhecem. Eu sempre brinco. Bado Jacob, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Sempre uma alegria, um prazer e muito orgulhoso de poder participar aqui dessa grade de programação dessa Vale TV, que tanto cresce, tanto nos representa, né? Tanto cresce e nos representa. Assim, eu sempre brinco, Teobaldo, pelo meu nome, né? Eu sempre brinco, é cobrador e oficial de justiça que ele conhece. podia ser aqueles prefeitos lá, o Teodomiro Por da Fonseca, Isso, Teobaldo Jacob Filho. Isso, então assim, vai ser um interventor municipal. É Bado e assim, é uma coisa que... Carinhosamente chamado e reconhecido nos 4 cantos de São Leopoldo e fora das fronteiras. É verdade. A gente tem, acho que não é nenhum exagero, a gente é bastante conhecido e por muita gente reconhecido. E isso é uma coisa que orgulha para mim, para minha família, porque minha família não é de São Leopoldo. Minha filha, nossa família não é de São Leopoldo, eu sempre digo que somos Highlanders, né? A de Bom Jesus, a maioria da minha família, meu pai era de Bom Jesus. Boa parte dos meus irmãos nasceram debaixo do frio. Assim. Exatamente. Eu já nasci em Gramado. E aí, em função de atividades do meu pai, a gente acabou vindo aqui para perto de Porto Alegre, em Canoas, né? E aí meu irmão mais velho, Tadeu Jacob, que também é da área contábil, uma das referências da área contábil aí no Rio Grande do Sul e no Brasil. E foi para São Leopoldo, abriu negócios lá e eu vim para ali para estudar, vim para trabalhar junto e hoje me considero um leopoldense acima de tudo. 38 anos, São 38 anos. Cheguei em 1980, vim para São Leopoldo e, felizmente, a gente se inseriu bastante bem na cidade, na comunidade, na sociedade. E eu sou um leopoldense, sou um militante pela causa leopoldense. Verdade. A gente sabe, acompanha e admira isso, Bado. Não é só o tempo, os 38 anos, o que não é pouco tempo, mas a intensidade dessa dedicação, né? Militando em clubes sociais, clubes de serviços, na política partidária, na política econômica da região, desenvolvendo a região, na política de classe. Né? Eu te conheci lá, presidente do clube, isso, né, do também, União, essas atividades sociais. Né? Mas sempre morou ali na região central da cidade, mas é isso, uma região distante, enfim. Quase uma cidade à parte, que Charlau é. Charlau é. Né? Charlau é um mundo à parte em São Leopoldo. Tu orbita, circula e transita em todas essas esferas muito livremente. Isso aí, é isso aí. É que a coisa funciona assim, isso é muito simples, viu? Mas é simples para ti, é natural. Primeiro assim que a gente tem. É natural ou tu sentiu de alguma forma a necessidade de construir isso? Não. Isso é um processo natural, é um perfil pessoal que eu tenho bastante facilidade. Isso é um perfil da minha família, um perfil familiar de boa parte da família. Talvez eu seja um dos mais destacados, mas a gente tem essa facilidade de puxou muito a mãe, a nossa mãe, sabe? Que é uma pessoa extremamente espontânea, autêntica, alegre, risonha, uma referência. Meu pai já era aqueles
judeu mais fechado, sabe? Na dele, como se diz. A mãe também judia? Não, mãe é peludura, mãe é bugrona, que nem a gente chamava ela, né? E então a gente buscou muito isso dela, assimilou muito isso aí dela, e nós, então, a maioria dos filhos é isso aí. E talvez eu seja até, me destaque um pouco mais, e isso é uma coisa natural, e não tem como se envolver. Isso, em regra, é uma coisa boa, mas às vezes também trazem algum tipo de conflito. Quem tem posição, quem tem ação, quem tem atitude, quem tem participação, em regra, tu gera algum tipo de conflito em alguns momentos. Paga uma conta por isso. Paga uma conta. Talvez até, às vezes, eu tenha pago algumas contas por questão de ser muito forte nas minhas opiniões. No tempo, hoje, a gente vai até ficando um pouco mais, digamos assim, cauteloso, não medroso, mas cauteloso, e até reflete mais se vale a pena um confronto, um conflito, um debate com esse tipo de coisa. Sabe? Porque, às vezes, a gente fica dando ibope para quem usa a gente, faz algum tipo de provocação, que sabe que vai ter um retorno com esse debate, com esse embate. Sabe? Mas tu continua dando ibope. Bastante. Está muito bacana esse trabalho que vocês estão realizando pela Visão do Vale. Um empresário da contabilidade, né? Um homem que, como bom judeu, sempre soube trabalhar com dinheiro também, né? Sempre construiu muito. Eu lido mais com o dinheiro dos outros que o meu, sabe? Mas é uma característica do sonhador que nem eu sou, sabe? Mas também vários negócios sempre. Isso, né? Não tem medo de fazer negócio, não tem medo de ser feliz. Não tem medo de ser feliz. Porque o que acontece, Rodrigo? Pô, tu é um cara bem sucedido, tem esse baita... eu disse, isso aqui não é projeto, isso é uma realidade que é referência aqui na região. E quando assim, as minhas passagens, eu comecei, como é que diz, pequenininho, lá em Barbacena, lá em Ganosa, eu sacava carvão. Com 13 anos de idade, a gente tinha uma carvoaria lá perto da... 13 anos de idade. Eu ia lá e sacava carvão de manhã, ia para aula de tarde, era por causa que eu queria um rádio. A paixão, ela não é de hoje, sou apaixonado. Minha família brinca comigo que eu tenho um rádio no banheiro, tenho um rádio lá da cama, tenho um rádio na sala. Exatamente, não tinha rádio, não tinha condição. Pedi para a mãe, disse, meu filho, aqui no rádio, bela tu comer, depois tem que ter um rádio. Aí eu atravessei a rua, fui lá, pedi emprego, fui trabalhar de carvoeiro, carteira assinada. E minha primeira despesa lá, a gente ajudava em casa, tudo, mas a primeira reservinha, fui lá e comprei um rádio para mim. E aí a gente foi estudar, aquela coisa toda, vem vindo. Tivemos aí, na área contábil bastante tempo, bastante intensa. Eu entrei para a área industrial, do injetado plástico, mas parecia assim que não estava faltando alguma coisa. Não sabia o que era, fui saber hoje, com mais de 50 anos de idade, o que era que estava me faltando, era isso aqui. Tu sempre foi comunicativo? Bastante. Tem uma gozação em São Leopoldo. Mas comunicador é outra coisa. É outra coisa. E o empresário do segmento de comunicação, exatamente, no momento de crise das comunicações, é outra história. Tu sabe disso que a gente vive hoje, assim, é de mídias, de publicidade. E tu mudou a forma de comunicar. Exatamente, né? exatamente. E talvez essa tenha sido a grande sacada que nós demos lá ou estamos dando lá no Visão do Vale. Porque o que acontece hoje? Primeiro que o público hoje ele está muito preparado. O outro lado está muito preparado. Tem muita informação. Né? Muita informação. Muita informação. Então, tu tem que estar muito bem preparado e ter muito cuidado na informação. E aí, o que nós conseguimos criar, assim, que é uma coisa que começou, num primeiro momento, como uma brincadeira para mim, aquilo se formatou e eu tive assim a felicidade de ter assim na arrancada desse negócio duas figuras muito importantes que são referências no jornalismo da região, que é o Juliano Palinha, a vida toda, trabalhou mais de 20 anos do grupo NH, e a Sônia Berticelli, que era colunista de política lá da Berlinda, lá também, que era uma referência, e continuam sendo, né? Mas eles estavam fora, tinham saído fora lá da Visão do Vale do VS, do editorial Sinos, e a gente, vamos fazer alguma coisa junto. Fizemos, Palinha foi ágil, um cara extremamente preparado, um profissional mesmo. E a gente foi, daí em algum momento eles não puderam continuar por questões, outras propostas profissionais, e ele ficou meio que em stand-by lá o Visão do Vale. O pessoal meio que tocando assim, meio capenga, coisa.
Aí, há cerca de 6 meses atrás, 8 meses atrás, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu olhei para aquilo e disse, esse negócio ou vamos fechar ou vamos fazer virar coisa grande. Uma coisa de fundamento, pelo menos para ter uma referência, ser uma referência. Aí chamei as pessoas que estavam lá comigo, lá disse, vamos fazer isso aqui ficar grande. Nós chegamos a ter um jornal, uma edição semanal do jornal, e o meu sempre sonho, sou um leitor, sou um apaixonado por livro e coisas, não, temos que ter alguma coisa impressa. Nós já tínhamos a rádio funcionando, a rádio web, né? E tínhamos o portal de notícia, que também bastante acessado, mas ainda não estava como deveria ser. Aí eles vão fazer. Aí eles vão voltar a editar o jornal. Aí o meu parceiro na época... Que é uma corrida enorme, um jornal semanário é uma corrida enorme. Tem que ter uma baita estrutura. Mas eu tinha botado na cabeça, coisa de cabeçudo, né? Disse, não, vamos botar. Aí um dia um parceiro meu lá chegou e disse, Bado, eu vou... Bem assim foi a conversa. Eu vou falar para ti, porque... Mas nem se, não vai adiantar, porque tu que decide tudo. Já não chegou... Tu que decide tudo. Chegou com um bom argumento já. Já que tu que decide tudo. Por que em vez de jornal a gente não faz uma revista? Não é bem assim, né? Então dá o crédito, quem foi esse? É o Sapo, meu tio Sapo. Eu disse... Parabéns, Sapo. Aí eu disse, não é eu que... Eu decido que eu vou atrás das coisas, alguém tem que fazer. Eu disse, mas para tu ver como não é eu que decido, que baita ideia. Tá decidido, vamos fazer a revista. Isso era dia 5 de julho de 2018. 5 de julho de 2018. Então tá, nós vamos fazer revista na abertura da São Leopoldo Fest, nós vamos botar a primeira edição. Mas esse cara tá louco. 5 de julho tinha que estar rodando. Está louco? Vamos fazer. Aí tivemos a felicidade de, nesse meio tempo, o Zambrano, Leandro Zambrano, que é um advogado lá, bastante conhecido no São Leopoldo. Sim. Eu tinha resgatado ele, que era para ele ter começado comigo, sabe? Aí ele veio, deu um plus na questão, umas ideias de equipamento, que hoje a gente consegue fazer live nas nossas mídias, aquela coisa toda. Eu já conhecia a irmã dele, que é jornalista, e ela, a praia dela era questão de revista. Ela é editora e produtora de revista do Calçado, essa aí, uma revista top aqui da região, né? E eu disse, meu Deus, que achado. Daí eu disse, só Melissa Zambrano, tem que dar o crédito para a nossa jornalista. Melissa, isso aqui tem que estar pronto até antes do dia 25. Ela disse, tá louco, Bado? Estou. E aí depois comecei a refletir, acho que entrei numa furada. Mas a gente conseguiu, assim, para encurtar a história, conseguimos fazer a primeira edição da revista, linda, maravilhosa, uma capa assim, foi dia 24 de julho, Rodrigo, 24 de julho, uma chuva do cão, nós fomos buscar a primeira edição. Dia 24 de julho nós já estávamos distribuindo as revistas, na chuva, né? Uma alegria que conseguimos realizar. E de lá para cá, a gente já está partindo para a 6ª edição. Diz que chuva é bênção, Bado Jacob. Então, se foi, a água benta vinha para tudo que era lado, sabe? E vem abençoando. Isso. Eu sou fã desses debates que acontecem todas as manhãs. O horário, para mim, não é o melhor. Para mim, que não consigo acompanhar todo dia e sofro por não conseguir ver. Mas aí vem as redes sociais que te possibilitam acompanhar os horários. Vamos conversar sobre esses debates e sobre São Leopoldo, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Bado Jacob. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o fundador do Visão do Vale. É um novo desafio empreendimento do Bado Jacob. E aqui eu estou com a 5ª edição, já está na 6ª, né? Está indo agora, próximos dias está saindo a 6ª, é uma edição mensal. Do Visão do Vale, essa revista. Ô Bado, tu não acha que é muito peito botar 160 anos do Orfeu? É muito peito botar uma revista na cidade onde talvez o Rio Grande do Sul tenha visto a mais tradicional das suas revistas, a Rua Grande. Não tem nenhuma dúvida. 60 anos de Rua Grande. Talvez seja corajosa pela referência, mas eu acho que... não. A Rua Grande foi a nossa inspiradora. Jamais ninguém vai substituir a Rua Grande. Inclusive, o VS em São Leopoldo não é tão forte quanto o NH em Novo Hamburgo, por ter existido uma Rua Grande. Exatamente. O que acontece, o que aconteceu? Assim, a Rua Grande, o fundador dela, o Ribeiro Pires, né, nosso querido pai da Tata, pai da Nana, ele foi, não tem nenhum... Tanto que na nossa primeira edição a homenagem foi para ele. Primeira edição da revista Visão do Vale,
O homenageado foi o Ribeiro Pires. Deixando claro que era realmente uma inspiração dele. Uma inspiração e um orgulho. Eu sou suspeito que eu e o Ribeiro somos amigos a vida toda e fomos parceiros em diretoria da CIS, lá em São Leopoldo. Ele era da parte de imprensa, eu fazia parte da diretoria também. E quando a gente fez a primeira edição, eu pedi para a menina, lá para a nossa jornalista, a editora, eu disse, eu gostaria de homenagear o Ribeiro Pires e a revista Rua Grande, porque eu sempre digo que São Leopoldo nunca mereceu uma figura que nem Ribeiro Pires. Ele é maior que a cidade? Mas muito maior. Ribeiro Pires é muito maior que São Leopoldo. Ribeiro Pires é o perfil do romântico, do sonhador, ele levantava a autoestima de São Leopoldo. Ele fazia aqueles eventos dele, do destaque do ano, aquilo era uma expectativa durante todo o ano, ele dava uma seriedade, não é aquele negócio de vender troféuzinho, não, aquilo era expectativa onde os segmentos que eram homenageados ou eram reconhecidos sabiam que o lance era quente mesmo. E ele fazia aquela revista dele com amor, ele mais adiante, as meninas dele estavam junto, e foi a inspiração. Aí quando o cara falou da revista, eu disse, puxa vida, a Rua Grande. Nunca vamos... A Rua Grande é aquelas coisas que é insubstituível. Mas também é outro momento. Exatamente, mas é um espaço que ficou. E aí, assim, tu vai achar que seja muita pretensão. Claro que hoje a gente já está abrindo para mais, para toda a região. Vocês hoje são diferentes e, ao mesmo tempo, acabam sendo maiores do que era a revista. Isso, porque a gente está ampliando o espaço. Pelo multicanal de vocês. Exatamente, assim, e pelas facilidades. Hoje é muito mais fácil. Por isso que tem que ser mais reconhecido ainda essa façanha. Olha, se eu não estou fazendo confusão, chegou perto, com 60 anos, 50 anos, mais até da revista Rua Grande, Rodrigo. Isso é uma façanha. Isso é uma façanha. A revista Rua Grande, eu me emociono, assim, pela figura humana que é o Ribeiro Pires, pelas meninas dele, a esposa dele, a família dele, é uma família sensacional. E então a gente reconhecer isso aí e ter a revista Rua Grande como inspiração e saber que ficou esse espaço. A Rua Grande deixou esse espaço. Então, ficou no lugar da Rua Grande. Nem que lugar da Rua Grande, ninguém fica no lugar da revista Rua Grande. Mas a revista ela também não tinha um perfil... a revista ela sempre é muito social, né? Isso. Ela sempre traz um viés amplo da cidade e mais performático, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Vocês, além de terem este viés, vocês são carregados da tônica política. Também. Da discussão dos problemas que acometem a cidade de São Leopoldo. E... Esse viés tem feito as pessoas se aproximarem muito de vocês. De é todos os lados, para usar de várias formas. Exatamente. Você quer ver uma coisa, Rodrigo, o pessoal que está nos assistindo? O momento ele é propício e a gente está conseguindo fazer um papel ou desempenhar um papel, porque a comunicação é uma função social, certo, né? Perfeito. Uma função social muito importante e nós, sempre dentro das nossas proporções e realidades, nós somos formadores de opinião ou de opiniões e a gente conseguiu, nós temos uma revista impressa, nós temos uma rádio, e nós temos um site de notícias. Uma rádio que acaba sendo uma TV digital. Exatamente. O vídeo está ali presente. Então, e um portal de notícia que ainda ontem nós temos o nosso somador. Ontem nós tivemos 12 mil acessos. Ô, Rodrigo, isso é muita coisa. Em tempos de Facebook ainda mais, não? Porque muito fica perdido no Facebook. 12 mil acessos num dia. Está ali. Quem duvido, está ali. Sim, hoje a gente o usou. Google afere. Exatamente. E a gente tem uma rádio web que nós já chegamos em algum momento a ter mais audiência, por exemplo, de metralhadoras como Rádio Guaíba e Rádio Bandeirantes. Na região hoje nós somos, no segmento, nós temos nossas grades de programação da TV, da rádio, que está se diversificando cada vez mais. Nós temos uma grade assim, que ela é muito intensa na questão política e o jeito que a gente aborda é interessante. Nós conseguimos achar assim, um mecanismo de comunicação que a gente cria algum tipo de polêmica. Por exemplo, às vezes os caras cobram, o Bado. Né? O Bado tem um viés político, eu não sei o quê, ele é parcial. Eu disse, não, eu não sou parcial, eu tenho opinião.
A imprensa tem que ser parcial. Não, a imprensa não tem que ser parcial, a imprensa tem que ser justa. Na minha opinião, né, Rodrigo? A imprensa tem que ser justa. E nada impede de quem trabalha na imprensa, ou faz algum tipo de trabalho com a comunicação, tenha opinião. Então, é isso aí. Então a gente leva o ponto, o contraponto, e nós estamos assim, não é nem um exagero, estamos pautando as questões e abordagens políticas ali em São Leopoldo e na região. Então é muito interessante isso aí. E aí porque hoje o momento é muito delicado, né, Rodrigo? Muito, muito delicado. Momento belicoso. Belicoso. Acho que a palavra mais adequada é ser belicoso. Infelizmente, é isso aí. Todo mundo armado, Bá. Todo mundo armado. Então, tu não pode colocar nada que tu já é rotulado, é adjetivado de alguma coisa. E a gente, por exemplo, tu coloca qualquer coisa no teu perfil pessoal, aquilo é um tambor, porque é o Rodrigo da Vale TV, né? Nós colocamos, eu principalmente, que eu sou um provocador, sabe? Eu gosto de provocar, gosto de criar as polêmicas. Daí quando eu digo assim que combater as hipocrisias, que não pode ser assim, eu não posso ter bandido de favorito, eu não posso ter torturador favorito, eu não posso ter, sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem que provocar para vir a reflexão. Mas com isso tu chama mais gente para ti ou tu afasta mais gente? Não, com certeza não, porque... Cria respeito. Cria respeito e, claro que aí tu tem que enfrentar algum tipo de... Porque eu sempre digo que tem a confraria do ralo, é aqueles caras que, sabe? A confraria do ralo. É aqueles assim que não conseguem criar nada, não conseguem... Só destrói. E tem aqueles que não concordam, que têm posições extremadas, têm posições radicais e totalmente fora daquilo que eu penso em questões políticas, questões de relações sociais, mas tem a civilidade do debate, eu deixo. Até para o mundo ver como é que está o ambiente social. Sabe? E uma das coisas positivas dessa belicosidade que a gente vive nesses últimos tempos é que uma coisa positiva é que o Brasil verdadeiro saiu do armário. Que Brasil é esse, Bado? Esse Brasil preconceituoso, racista, homofóbico, tudo que tu possa imaginar, que está na genética social do brasileiro. E essa catarse coletiva que a gente faz a partir do momento que a gente expõe tudo isso e conversa sobre tudo isso, é saudável? A gente sai melhor de tudo isso ali na frente? Ou isso vai levar a baixas dentro de tanta belicosidade? Eu sou um sonhador, né, um otimista incorrigível. Eu vejo assim, isso que aconteceu, assim, que está acontecendo no Brasil... A gente pode aprofundar esse momento difícil que a gente está vivendo. Né? Eu vejo assim... Inclusive economicamente, ele tem tudo para desabrochar, mas também ele pode se afundar ainda mais. Eu vejo assim que a questão econômica no Brasil, ela consegue se manter distante do ambiente social. Porque dinheiro, capital não tem pátria nem ideologia. Mas não tem pátria nem ideologia. Tanto que existe assim, está lá acontecendo os governos dos governos anteriores, estava a questão política, né? Estava lá e a economia estava lá, os bancos continuam lucrando, os grandes, sabe? E estava a mesma coisa agora, o governo do novo presidente, olha a confusão que nos primeiros dias está aí, mas o ambiente econômico vai, então é paralelo isso aí. Mas a crise de confiança ainda é muito grande. Exatamente, aí que ela é a questão. É um filigrama para ela, né? É aí que eu digo assim, então, mesmo que elas sejam assim, independente a questão econômica, a questão de mercado, que nem o pessoal gosta de falar, ele está sempre observando. O que ele faz? Ele manuseia do jeito que ele quer, até o ambiente político. Mas chegou num ponto assim, o que o Brasil precisa corrigir, às vezes o pessoal diz, isso é um pensamento de socialista, bolivariano, não. O problema do Brasil é que nós não temos uma economia de mercado. Os caras falam muito em capitalismo, mas o Brasil não tem capitalismo. O Brasil é um país de capitais. Um país que tem 1% da população tem a concentração de 90% da riqueza do país, não tem como dar certo. E quando tu prega ou tu defende que isso aí praticamente extermina uma economia de mercado... Sim, porque precisa ter como consumidor para ter uma economia de mercado. É uma lógica tão simples que os caras acham que... Então, assim, tu tem que inserir. E como é que tu vai inserir isso aí? Por meio de políticas públicas de inclusão.
que essas políticas tu pode contestar, acho que podem ser e devem ser aperfeiçoadas, mas nesse fosso social que a gente vive, se tu não tiver esse tipo de coisa, daqui a 20 anos, os nossos filhos, nossos netos, talvez, vão ter que viver dentro de celas, cheio de a menina que estava aqui na área de segurança, fazendo o programa anterior com você aqui, vai ser o melhor negócio do mundo. A China tem mais de 100 milhões de câmeras com identificação visual, né? Aliás, deputados do PSL foram visitar a China comunista contra o que o Carvalho defende. E contra a coerência deles. Isso só demonstra que nada muda. É só pintar um 0800, uma viagemzinha dessa aí, foram tudo tirar foto lá com o Mao Tse Tung. 0800, né? Um abraço do nosso amigo Everton Cury, que está nos assistindo, né? Que gosta de te incomodar bastante também. Ô Bato, adorei conversar contigo. Deus. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho materializado, não só através desse impresso, mas através diariamente do trabalho que tu, Luiz Fernando Fracassos, aqui em A Luz, uma vez por semana, Stephanie, né? O Zambrano com você sempre, e outras tantas pessoas. E a gente está agregando mais gente lá, está agregando mais gente lá. Desse lindo trabalho que São Leopoldo conta hoje, que é a visão do Vale. Sucesso e vida longa. Exato, e eu sempre digo assim, a função maior, nós temos uma função social, claro que queremos ter o recurso econômico, financeiro, mas nós queremos levantar, fazer voltar aquela autoestima que tinha São Leopoldo e toda a nossa região. Amém. Né? Autoestima, o que é isso aí? É as pessoas se verem, sair na coluna social, um empreendedor ter um espaço para divulgar. Acontecendo. Claro que tem, está cheio de coisa boa acontecendo. Nós somos uma região maravilhosa, com uma economia extremamente diversificada. A gente tem crise por questões de gestão pública e coisa, mas o ambiente empresarial, o ambiente econômico, ele vai adiante sempre. Estamos entrincheirados na mesma trincheira, Bato. Conta com a gente sempre. Isso, acreditamos exatamente tu sabe nisso. Que lá tu é sócio, tu é dono da casa lá também. Hoje numa conversa de peso com Teobaldo Jacob Filho, este inveterado contestador das hipocrisias sociais, Bado Jacob. A gente fica por aqui, voltamos, conversa de peso a partir de amanhã. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.